Cristina Vital da Cunha, muito bem chegada, que bom que você pôde voltar. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje de novo. Bom Ontem, dia. ontem, Rebeca, a Cristina já sabe que eu avisei ela. Chegou aqui em casa, ó, já comecei a ler. Esse Ah! livro, esse livro da Cristina, Oração de Traficante, né, resultado do trabalho do mestrado e doutorado dela, é uma referência para pensar a questão evangélica nos meios populares e no universo também do tráfico do Rio de Janeiro. Realmente muito, muito importante esse livro lançado em 2015. Cristina, vamos começar por aí. Conta para nós um pouco desse livro. Até começa contando que capa é essa desse livro aqui. O que tem de relevante e de interessante nessa capa, de revelador nessa capa? Então, Mauro, essa capa aí ela é reveladora de alguns símbolos, né, que envolvem aí o terceiro comando, que é o terceiro comando puro, agora chamado assim, que é a facção que dominou, né, domina uma parte das favelas da zona norte do Rio. E aqui eu comecei estudando nos anos 90, ali acompanhando o Marcos Alvito, que foi meu professor à época, né, na UF. E a cor verde era a cor de referência desse comando, né? Porque os comandos se dividiam em cores, inclusive o nome do livro do Marcos Alvito, As Cores de Acari, revelava muito isso, né? Como é que a polícia se apresentava a partir de uma cor, o terceiro comando a partir de outro, e isso acontece nos comandos, né, criminosos, digamos assim. E a cor do terceiro comando é a verde, também se representava, né, a partir de um triângulo. Então, a capa do livro é a junção das cores, né, dessa tonalidade, e também dos triângulos que performam essa ideia de um colegiado ali de criminosos que compõem o terceiro comando. Há quantos anos você está mergulhada e quanto tempo durou para esse livro vir à luz? Quanta pesquisa, quantos anos de pesquisa teve aqui para esse livro vir à luz nesse tema da religião nas favelas, nos subúrbios, nos bairros do Rio de Janeiro, especialmente na religião evangélica? Ou Mauro, na, né? então, você falou do lançamento do livro em 2015, né? E desde então, assim, há ondas em que aparece essa temática na mídia relativa a algumas ações de grupos armados em favelas e periferias, principalmente no ataque, digamos assim, a terreiros e casas de Umbanda e Candomblé, né? A gente viu alguns episódios muito significativos que ganharam a mídia pela exposição da força, né, desses traficantes contra-religiosos de matriz africana. Então, volta e meia, isso aparece com mais força na mídia também, né? Em razão agora muito também do chamado Complexo de Israel, que é um conjunto de 5 favelas que foi dominado por um traficante referido como Peixão, né, que se apresenta como um traficante que, enfim, reverencia o evangelho, apresenta uma moralidade, né, no seu cotidiano criminal, né? E essa moralidade que ele apresenta estaria pautada numa referência bíblica. Então, volta e meia, a partir do livro, apesar do livro ter sido lançado em 2015, a gente vê a importância dessa temática, né, que nos atravessa, porque a violência religiosa ela é constitutiva do Estado, né, Mauro? Assim, uma questão que nos atravessa desde o nosso processo colonial e que vai sendo atualizado, né, conforme as configurações. Então, a gente tem uma configuração ali importante nos anos 90 de crescimento percentual de evangélicos, a gente estava falando anteriormente dos dados do IBGE, e o IBGE foi apresentando do ponto de vista estatístico esse crescimento daqueles que se autodeclaravam evangélicos, mas mais do que isso, a gente tem a importância de um crescimento da presença na sociedade, na mídia, na política, e um crescimento muito significativo nas cidades. Quando a gente olha o mapa da religião no Brasil, a partir dos números do IBGE, a gente observa que essa presença grande de evangélicos se dava sobretudo nas cidades e nas periferias e favelas dessas cidades. Então, é como o César Jacó apresentou, baseado nos números do IBGE dos anos 2000,
que havia na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, um mapa invertido. Então, você na região litorânea, que tem maior escolaridade e renda, você tinha uma presença de católicos assim de 80%, ou seja, maior do que a média nacional naquele período. Quando você ia para a Baixada Fluminense, você tinha esse mapa invertido, uma presença menor de católicos em termos percentuais e uma presença muito maior aí de evangélicos. Então, se fala de uma presença significativa nesses espaços. Então, desde os anos 90, vinha pesquisando ali na favela de Acari, inicialmente acompanhando o professor Marcos Alvito e depois fazendo as minhas pesquisas de mestrado, doutorado, e continuei em campo, né, também de modo intermitente, falando sobre essas imagens e a mudança nessas imagens e como a mudança nas imagens é apontando diferenças na dinâmica política local, na dinâmica do crime e também na dinâmica religiosa, né? Então, essas imagens que estão aí documentadas em parte no livro, em outros artigos, vão mostrando isso. Esse processo... Você está no campo há quanto tempo com esse tema? 20 anos? Já tem quase 30 anos, né, Mauro, na verdade, que eu venho fazendo esse acompanhamento. E eu comecei esse assunto, essa temática me chamou muita atenção quando eu, na época de estudante ainda na graduação em Ciências Sociais, fui recenseadora do IBGE, porque foi a oportunidade que eu tive, né, de ir a inúmeras favelas fazer o censo, né, coleta de dados, ali da contagem populacional, e naquela oportunidade eu pude ver essa presença muito grande que estava no som, né, nessa paisagem sonora, também nas faixas e cartazes, numa vestimenta que era especialmente diferente de evangélicos naquela localidade, né, em relação aos moradores de um modo geral. Então, a experiência no IBGE foi muito importante também para o início dessa pesquisa. Fala, Rebeca. Não, muito legal e muito corajoso, né, entrar por esse caminho também, né, de entender de que forma a religião e o tráfico, né, dentro das favelas, que a gente sabe que existe, estão de alguma forma interligados. E a gente sabe, né, Mauro, que nas periferias e favelas tem uma igreja em cada esquina, né, justamente porque as pessoas combatem ou tentam se livrar das mazelas a partir da fé, né? Se apegando muito nessa questão da fé e tudo mais. E aí queria entender de você como que foi montar esse paralelo entre Jesus e o tráfico de drogas, porque são coisas que muitas vezes não se complementam, né? Como que foi para você fazer essa associação e o que você identifica também atualmente, né, em relação a isso, dentro das comunidades? O que mudou de lá para cá? Sim. Importante, Rebeca, porque tinha um elemento ali, inicialmente a questão era pensar nos anos 90 esse processo de conversão, como se dava esse processo de conversão, porque a gente vinha observando um contexto de esvaziamento ali do catolicismo nessas regiões, né? Seja pelo número de templos que foi reduzido, várias ações de freiras que aconteciam em Acari, em outras favelas, foi diminuído, templos como no Santa Marta, né, capelas católicas que foram fechadas. Então, a gente vinha acompanhando isso em termos de marcadores locais, sejam físicos, sejam também dessa presença importante no comércio, né, de evangélicos que vinha crescendo e essa perda relativa de católicos. Essa foi uma coisa assim, muito importante naquele período. E então, o processo de conversão era o foco. Mas, como eu fiquei no campo, o primeiro artigo que eu lancei sobre essa questão de proximidade das redes religiosas evangélicas e os traficantes foi depois de eu estar quase 10 anos em campo, né? Porque é uma temática de muita responsabilidade, porque a gente sabe também que, sobretudo naquele contexto, Rebeca, a apresentação dos moradores de favelas e periferias como evangélicos era uma apresentação que, do ponto de vista social, os elevava moralmente. Porque ser negro, estar em áreas periféricas, era uma poluição moral, produzia um estigma, produzia uma dúvida moral, né, em relação a essas pessoas. E se apresentar como evangélico é como um salvo-conduto, era alguma coisa que empoderava socialmente as pessoas, né, essas pessoas. Então, com muito cuidado, eu fui apresentando essas redes, essa aproximação entre as redes, porque elas estavam acontecendo, era um elemento empírico importante e político também importante,
importante. Quando eu começo a estudar ali já no mestrado, Garotinho era governador, né? Então, e mesmo quem fazia a distribuição do cheque cidadão, né, que depois se lança como candidato à presidência, o Everaldo, ele compunha os bastidores, né? Era central até no governo ali de Garotinho. Então, já tinha na política uma presença importante no Rio de Janeiro, que estava posta, e como é que isso aparecia nas favelas. Então, tinha a ver com a dinâmica da política local, mas também do crime, porque esse processo das conversões, ele acontecia na sociedade de um modo geral, nas periferias de modo mais intenso, e aí com a produção também de atores que estavam no crime e que eram convertidos, estavam desviados, mas se reaproximavam dessas redes, entendiam que essas redes eram as redes de segurança, porque se nos anos 80, né, 70, 80, início até dos anos 90, você tinha ali uma participação importante, culturalmente importante, do candomblé e da Umbanda, e que se apresentava como esse elemento de fornecimento de proteção, né, dos cuidados espirituais e mesmo emocionais das pessoas, passavam muito pelos terreiros e casas de Umbanda. As igrejas evangélicas vão tomando esse lugar na sociedade de um modo geral e nas favelas e periferias em especial. Então, acontece que começa a conformar uma referência moral, né, de valores muito significativa e povoando um certo olhar das pessoas, dos moradores, em relação ao mundo a partir de uma gramática e de uma estética muito pentecostalizada, né? Quando a gente fala dessa cultura pentecostal em periferia, está falando sobre isso, gerações que são formadas a partir desses valores morais de referência. Os traficantes também, né, que a gente fala assim desse movimento que também atinge essas pessoas e vários deles formados em famílias evangélicas e que vão atualizando, digamos assim, a sua percepção da vida no crime a partir também desse valor moral de referência. Então, são traficantes, muitas vezes, que estão nessas famílias evangélicas, que já foram de igrejas evangélicas, um deles, esse que fazia as orações, né, matinais, que eu apresento aí no livro, na Oração de Traficante, ele era uma pessoa que tinha tido cargo na igreja, né? Para a gente pensar que o processo de conversão ele não é um movimento linear, como nada na vida e nas dinâmicas sociais é assim, linear. Então, as aproximações, os engajamentos, às vezes, eles têm rompimentos muito significativos, mas as composições vão sendo feitas ao longo da vida desses atores. Então, os traficantes também passam por esses processos, né? E aí, no livro, foi a primeira etnografia que deu conta dessa proximidade das redes de traficantes com as redes evangélicas, e aí pensar que essa aproximação era de várias naturezas, né, Rebeca? Por um lado, isso de pedir a bênção, quando o pastor passa pela boca de fumo, pedir a bênção ao seu corpo, aos seus instrumentos de trabalho, mas não era só isso, era fazer cultos de ação de graça, fazer oração, como no caso desse traficante aí, que todo dia às 5h30 da manhã fazia uma oração muito importante, porque ele ao mesmo tempo estava falando de alguma coisa transcendental, ao mesmo tempo ele estava fazendo uma orientação das condutas, né, dos moradores, dos líderes políticos locais, dos próprios traficantes, em termos da redução da força, porque o traficante, que eu chamo no livro aí de Jeremias, que era o mais procurado, né, do terceiro comando aí à época, ele passou por uma conversão, e nessa conversão ele fala de uma revelação que ele teve. E a redução de mortes era digamos assim, um ponto fundamental nesse processo da conversão dele. Então, faz toda uma atualização... redução de mortes? Explica. A redução de mortes da violência em relação à polícia e violência em relação a outros traficantes. Ou seja, diminuir a violência. Diminuir a violência. E os traficantes que eu entrevistei aí para o livro, eles falam disso, até por exemplo, Mauro, no jogo de futebol, né, que era um espaço assim, de muita produção de violência física ali entre eles, no contexto específico, e às vezes
gerava outras violências pós-jogo, falava da redução da violência quando encontrava alguém usando crack na favela, porque as favelas do Terceiro Comando não tinham essa permissão do uso do crack. Então, na redução da violência com também a polícia. Tudo isso, Mauro, o mais interessante de a gente pensar do ponto de vista analítico é que era uma certa atualização do que já era o Terceiro Comando. O Terceiro Comando tinha uma diferença em relação ao Comando Vermelho, tanto na relação com o Estado, né, com a polícia, fortes arregos, né, essa coisa da corrupção policial. Então, sempre foram... assim, deram muitos recursos à polícia, também tinha uma dinâmica que já apontava para uma atuação que valorizava uma certa moralidade, a conduta, uma honra. Sempre teve uma questão dessa no Terceiro Comando, só que com o Cid Acari, né, que era a figura central, e quando tem a conversão desse traficante, tem uma atualização religiosa de condutas que já eram dessa facção, né? E que, se a gente pensasse em termos de facções no Brasil, se aproxima muito de uma moralidade apresentada pelo PCC, né, Mauro? Então, é interessante como é que essas moralidades religiosas e uma certa narrativa de honra, produção da honra no crime, ela está muito ligada a esses elementos religiosos. Então, a religião ela tem um espaço assim, muito importante nas várias dinâmicas que acontecem na sociedade. Embora a gente, no afã moderno e iluminista, tente produzir diferença entre essas esferas, mas essas composições do religioso então, estão nessas diferentes esferas, né? Fazendo diferentes composições. Você traz uma questão, parece que tem uma palavra-chave nessa sua breve resumo, breve aula sobre a questão das religiões e as favelas, a religião e o tráfico, a religião e o mundo do crime, que é ter um olhar não linear, o que é uma característica, inclusive, dentro da pesquisa etnográfica, você vai olhar o fenômeno ali, como está acontecendo, menos preocupada em estabelecer sentenças, vereditos, né? De uma maneira geral, a esquerda, inclusive classe média de esquerda, nós aqui, temos um olhar super linear para essa coisa, né? Diz que evangélico é tudo mentiroso, que evangélico tem um olhar extremamente negativo em relação ao fenômeno evangélico e linear, né? Que os pastores são todos mentirosos, que os pastores são todos corruptos, que é uma manipulação e tal. Só que a gente não consegue explicar, né? Porque que o mesmo povo que elege Lula e elege o PT, né? A gente fica xingando aqui os mais pobres das favelas, né? A gente, eu digo assim, esses segmentos da esquerda, e não consegue explicar. Essa mesma turma que está aderida cada vez mais aos evangélicos é a turma que elegeu Lula, reelegeu Lula, elegeu Dilma, reelegeu Dilma e elegeu Lula mais uma vez. E aí tem uma questão que você está falando bastante na palavra conversão. Há uma tendência, um questionamento para dizer como se fosse tudo mentira, né? Tem uma imagem muito forte no seu livro, vou mostrar aqui, que olha, isso aqui, tá aqui, ó. Isto aqui é uma esquina do tráfico em Acari, essa foto é de 2006, com trechos bíblicos, né? Com trechos bíblicos, é o que você diz aqui, é um lugar lá no Acari onde ficavam os traficantes em 2006, diz assim: e disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Deus é fiel, Êxodo 20:20. Né? Então, esse olhar linear de que seria tudo fake, acho que a gente tem que passar a ser mais cautelosa em relação a essas afirmações que a esquerda costuma fazer, né? Lineares, né? Mauro, acho isso muito importante da gente conversar aqui, que é relativa à ideia de que a conversão ou toda aproximação com o universo religioso, ele está pautado só em uma demanda por espiritualidade ou alguma coisa que seja o transcendental, mas o engajamento religioso ele é motivado por inúmeros motivos,
que sejam afetivos, espirituais, evidentemente, né? Mas também sociais, e isso está para todas as classes sociais, para todos os grupos ao longo da história, sobretudo num contexto, esse aí nosso, de uma diversidade religiosa, onde você pode escolher a sua religião. Então, não se trata mais de uma religião por tradição, mas de uma religião num conjunto de ofertas religiosas no qual o indivíduo escolhe a sua religiosidade. Então, essa escolha ela vai passar por inúmeras motivações, algumas intencionais, conscientes, outras nem tanto, né, Mauro? Isso está para todos. Então, a gente falando assim de um contexto, esse aí, de crescimento dessa religiosidade, do ponto de vista dos templos religiosos evangélicos. Então, nos anos 90, eu fiz um censo em Acari, e por censo a gente está tomando que eu fui em todas as ruas e becos contabilizando o número de templos. Então, tinha X templos que eu aponto aí no livro, 5 anos depois, né, quando estava aí no meio do mestrado, fiz o levantamento e tinha um crescimento de 50% no número de templos, num período tão curto. Entende, Mauro? Então, a gente fala assim de uma apresentação física, que é uma apresentação que também estava na dinâmica da economia, da política local via associação de moradores. Então, teve um crescimento evangélico que se apresentava de modo muito significativo e produzindo, digamos assim, modificações em diferentes âmbitos da vida local, expressando também, Mauro, que a gente não pode pensar a favela como uma comunidade isolada da sociedade mais geral, expressando alguma coisa que estava na sociedade mais geral, né? Eu estava falando aí do garotinho como governador naquele período, então tinham dinâmicas que iam acontecendo no cenário supralocal que influenciavam o local e vice-versa nessa dinâmica, tá? Então, esse é um elemento muito importante para a gente pensar, e que essa ideia da falsa conversão, ela, Mauro, no geral, ela aponta muito para preconceitos que já estão na sociedade em relação a alguns grupos, né, alguns estigmas que existem em alguns grupos, que tem sempre sobre eles uma dúvida moral pesando, né? A diferença do estigma para o estereótipo está aí. O estereótipo nem sempre é negativo, é um conjunto de informações que você tem socialmente conformadas em relação a algum grupo, né? Mas, sei lá, tem o estereótipo do jornalista, do cineasta, isso não é necessariamente ruim. Agora, o estigma, ele é sempre ruim, porque ele é sempre uma dúvida moral em relação a esse outro. Então, a ideia de que alguns atores, a conversão deles é falsa, essa dúvida em relação à conversão, na verdade, ela revela uma dúvida moral em relação a esses atores. Isso é uma coisa que a gente pode pensar em termos sociais quando a gente fala da conversão das pessoas que estão nos presídios, né? De pessoas que saem do tráfico e vão para as religiões, né? Para igrejas evangélicas. Agora, Mauro, também é importante a gente observar, e isso eu tive muito cuidado ali, porque como os evangélicos, tinham os evangélicos que se diziam evangélicos de verdade, em contraposição aos traficantes. Que esse exemplo dos traficantes evangélicos, entre muitas aspas, esses verdadeiros evangélicos diziam, isso é falso testemunho que eles estão dando. E isso polui moralmente os evangélicos. Então, dentro das religiões, existem as separações. Então, esse aí que é traficante e que ele continua na vida do crime, ele não é evangélico de verdade. O evangélico de verdade, ele está na prática, ele está operando a salvação na sua vida cotidiana, ele está revelando a salvação na sua vida cotidiana. Isso acontece também no candomblé e na Umbanda, Mauro, quando a gente vê traficante, porque a coisa de não pensar linearidade é achar que, de repente, então, só existem traficantes evangélicos, porque foi um processo que vem do candomblé e da Umbanda, que, de repente, some, né, o catolicismo também, e aí são os evangélicos agora dominando. Não é assim. Há inúmeros traficantes e líderes, mesmo em Acari, que eram da Umbanda, por exemplo, né? E financiavam essas pinturas evangélicas, que isso aí é um outro ponto que a gente pode falar. Então, há as separações feitas pelos religiosos, em termos da moralidade, do que é a experiência religiosa
e uma liberação da poluição moral que aquele elemento significa para esse grupo. Então, isso está para todas as religiões, mas, no geral, Mauro, quando a gente olha assim e pensa uma conversão no presídio, já dá aquilo inicialmente, né, sem qualquer conversa, como alguma coisa falsa, está revelando um estigma mais geral em relação a algum grupo. Mas no interior das religiões isso também acontece, tá, Mauro? Para a gente saber que há o estabelecimento do que é o correto, né, nas religiões, então que isso não seria correto. Agora, tem um ponto também, né, Rebeca, que eu acho assim, que quem está no universo religioso pensa o seguinte, eram vários pastores que me diziam isso, e um dos traficantes que eu entrevistei disse que ele não era convertido ainda, ele não estava, ele ia à igreja, ele frequentava, participava de campanhas e estava no tráfico, mas ele não se considerava ainda um convertido evangélico, porque ele tinha uma questão civil a ser resolvida ligada ao casamento dele. E aí, poxa, pareceu estranho o fato dele ser traficante não ser o principal impedimento, né, dessa vinculação ali ao grupo religioso, do ponto de vista dele e do ponto de vista do pastor. Mas eles diziam, e um dos pastores em especial disse que a conversão é um ato, mas a santificação é o processo. E a santificação é esse movimento de você se tornar santo, é se tornar afastado do mundo, das coisas do mundo. Então, o afastamento dessa dinâmica do crime, ela ia se dando paulatinamente conforme ele fosse se engajando moralmente ali naquela rede. Então, tinha uma explicação para dentro do religioso também em relação a isso. Rebeca. Não, Cris, você está falando, e aí me lembrou muito uma letra do Racionais MCs, né? Racionais MCs, um grupo aqui de São Paulo, do Capão Redondo, um grande nome da cena do hip hop aqui no Brasil, e eles têm uma música que se chama Racionais, capítulo 4, versículo 3, parafraseando aí a Bíblia. E nessa música, essa letra tem vários direcionamentos de conduta mesmo, né? Porque o hip hop, ele faz um chamamento à ação. O hip hop, ele contesta o Estado, contesta o sistema. E aí, nessa música, o Mano Brown, enfim, os integrantes do grupo, eles fazem uma série de direcionamentos e chamam isso realmente de, olha, Racionais capítulo 3, que ninguém ignore a minha lei. Né? Quando você se lembrar dessas palavras, lembre que foi essa música. E aí ele se auto-intitula, né, o Mano Brown cantando, ele se auto-intitula como, ele fala, não, talvez eu seja um sádico, um anjo, um mágico, juiz ou réu, um bandido do céu. Né? Então ele vai permeando aí toda essa letra também nessa narrativa religiosa, né? E você trazendo essas questões me lembrou muito dessa música do Racionais, que também é uma grande incidência dentro das periferias de todo o Brasil, né? Ah, maravilhoso, Rebeca. Maravilhoso você lembrar disso, porque tem um artigo até da Regina Novaes falando especificamente sobre o Racionais e essas letras aí que fazem uma composição com o universo religioso, e a gente lembrar que é uma produção, principalmente ali anos 90, uma expressão da periferia que também tinha uma ponte importante aí com o que estava acontecendo nos presídios e a religião nos presídios, o tipo de atuação que os religiosos fazem no presídio, lembrar que essa possibilidade da assistência religiosa nos presídios, ela vem dos anos 30, né, nessa recomposição aí das religiões ou da religião com o Estado ali no período de Vargas, e só que isso era muito direcionado, embora no contexto da laicidade do Estado, essa oferta religiosa tivesse que ser diversa ou pudesse ser diversa, garantida ali na legislação, visava, digamos assim, a Igreja Católica fazendo essa assistência. E era a Igreja Católica, majoritariamente, que fazia assistência religiosa nos presídios até os anos 90. E aí, quando a gente localiza ali final dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, um crescimento da participação de evangélicos na assistência religiosa nas penitenciárias. E esse é um elemento muito importante também para o crescimento de evangélicos no Brasil, indubitavelmente, porque era não só a conversão do preso, mas a assistência que as igrejas oferecem, né, ofereciam e oferecem à família dos presos. Então, é ali um elemento de conexão importante que vai fazendo uma reprodução de geração em geração, que já não se trata ali mais
disso que o Pierucci falava, né, da religião como solvente, como se fosse os evangélicos, né, fossem solventes dos laços diante dessa pátria católica, de presença católica majoritária, mas quando a gente vai olhar para as periferias, né, hoje em dia a gente não pode pensar na religião como solvente, os evangélicos como solvente, porque nesse sentido eles são a continuidade de laços que foram formados aí de modo muito significativo a partir dos anos 80 e 90. Então, você lembra de um caso assim, muito importante para a gente pensar essas dinâmicas no Brasil hoje. E a sensibilidade, quando a gente vai falar da política, que o uso de uma gramática pentecostalizada por políticos, ela produz uma comunicação imediata, Mauro, com essa população. Então, né, imaginar que o crescimento desses evangélicos, ou de uma cultura pentecostal em favelas e periferias, e mesmo no Brasil, é um elemento importante, porque ele é também uma gramática. Ele é um modo de pensamento, uma cosmovisão, mas ele é também uma gramática. E a operação, a manipulação dessa gramática pelos políticos, ela se torna um elemento central de comunicação com essas bases sociais. Era disso que eu queria falar agora. Nós estamos conversando com a Cristina Vital, antropóloga, cientista social, autora desse livro aqui, que é uma referência, Oração de Traficante, para pensar esse tema das religiões, especialmente das religiões evangélicas e as periferias, e as favelas, o tráfico, o mundo do crime, que é exatamente esta gramática, ou esta narrativa que vai ser crucial na eleição de 2018. Fiz menção aqui, né, ao voto evangélico à esquerda, no Lula, mas, evidentemente, esse é um voto que vai migrando. Então, primeira eleição do Lula, segunda eleição do Lula, a primeira eleição da Dilma, aí já na reeleição da Dilma, começa a entrar em crise, vamos dizer assim, essa aliança entre o voto evangélico e o PT, e em 2018 um rompimento que a gente vai ver. Ele tenta-se uma reconfiguração agora, mas em 2022 o voto evangélico foi majoritariamente do Bolsonaro. Em 2018, que é quando esse fenômeno chega estonteantemente no país, você vai dizer que há uma retórica da perda que alicerça esse voto evangélico no Bolsonaro em 2018. Explica o que foi essa retórica da perda e como ela foi decisiva ali na eleição de 2018. Então, Mauro, bem importante, porque a gente vinha acompanhando as eleições, né, e esses grupos religiosos ali no suporte a algumas candidaturas e aos governos, ou na contraposição aos governos, desde as eleições de 2010, aí numa parceria entre o ISER, a Fundação Renishbol e também a Universidade Federal Fluminense. E nesse acompanhamento, a gente ia observando como algumas narrativas iam se apresentando mais estratégicas conforme determinados contextos. Por exemplo, Mauro, a defesa da família, que era uma defesa fundamental aí para esses grupos religiosos cristãos, né? Se apresentou como uma defesa política, ou seja, não era uma defesa e uma valorização que acontecia somente no meio religioso, mas vira um ponto importante da defesa política e da apresentação política desses atores. E aí tinha uma defesa dessa família natural, era o homem e a mulher, porque o homem e a mulher fazem a reprodução. Mas na medida em que outros grupos sociais vão reivindicando o seu lugar e a legitimidade do seu lugar a partir de um argumento da natureza, por exemplo, o movimento LGBT, que defende não assim a homossexualidade como uma opção, mas como um elemento da natureza, né? As pessoas, elas são naturalmente, que esse debate já muda um pouquinho mais contemporaneamente, mas eu estou falando assim a partir de 2010, 2007, eu estava no Congresso Nacional entrevistando vários parlamentares e a fala do natural ele ainda tinha uma importância. E ela vai gradativamente mudando ali para a defesa do tradicional. Mauro, isso não é à toa, é claro que isso tem relação com os movimentos de ultradireita no mundo como um todo, mas aqui no Brasil, a noção da tradição, ela envolvia de modo muito significativo setores diversificados da vida social, ou seja,
não era uma defesa que acontecia só para os dominantes, mas ela produzia sentimento, ela produzia conforto para diferentes grupos na sociedade. Então, a ideia da tradição, ela começou a ser disputada como elemento fundamental de apresentação da política, a preservação das tradições. Né? E que tradições eram essas? Porque tinha uma sensação de ameaça muito difusa, Mauro, na sociedade, que era uma ameaça que se pronunciava em termos da violência urbana, né? Uma ameaça que era patrimonial, que era física, e que ela também era moral e ontológica, né? Em termos de parecer que tinha um esvaziamento daquilo tudo que era referência de vida das pessoas, que passava pelos papéis de gênero, também, né, passava também por um elemento fundamental que era a autoridade, Mauro, mas era a autoridade dos homens em relação às mulheres, dos homens em relação aos filhos, e também dos pais em relação aos filhos, né, como se tivesse tudo se esvaindo, né, num contexto que era de crescimento da internet, das redes sociais. Então, tinha um contexto no Brasil e fora do Brasil de um sentimento de ameaça que se pronunciava. Então, todas esses atores aí mobilizados em torno da ultradireita e da tradição, eles apresentam a tradição e a ordem, né, uma ideia vinculada à outra, como elemento fundamental a ser resgatado como forma de experiência de segurança. Tá? E, como a gente diz, o Bauman também fala que a pergunta do milhão, né, quando a gente vai conseguir equacionar esses movimentos pendulares que acontecem na sociedade de tempos em tempos, ora demandando por liberdade, ora demandando por segurança. E a gente veio acompanhando no Brasil, no mundo, um contexto de demanda por segurança. E aqui no nosso caso em particular, tem uma segurança aí que é essa patrimonial física, mas essa também moral e ontológica. Então, nas eleições de 2014, a gente já tinha uma pesquisa que a gente apresentou no livro de 2017, aí, que apontava que 74% da população ela queria uma mudança, mas era uma mudança não para frente, era uma mudança para trás, estava querendo resgatar alguma coisa, recuperar alguma coisa. E isso se dava, é claro, em razão de uma crise econômica, que o Brasil começa a experimentar de modo mais agudo naquele período, né? 2012, começa uma queda, 2014 foi um ano muito significativo nesse sentido, mas não eram perdas só, digamos assim, dessa evidência econômica, bem pragmáticas, né? Mas eram sentimentos de perda muito generalizados, né? Isso em diferentes classes sociais. Até em como você se referia às pessoas, né? Mesmo no âmbito da esquerda, como é que você vai se referir agora a esse grupo específico, seja os diferentes grupos, né? Porque as nomenclaturas vão mudando desses grupos em relação a eles mesmos, né? Produzindo uma insegurança até no trato. Então, Mauro, se tratava de uma insegurança muito generalizada. E aí a gente viu em 2018 a vitória de diferentes atores que valorizavam essa ordem, a segurança, que apresentavam uma identidade, né, laboral ligada à área da segurança. E embora na ultradireita mundial há uma desvalorização do sistema judiciário, aqui no Brasil, e esses atores religiosos em especial, valorizavam o judiciário como um elemento a ser dominado, né? Então, assim, não era destruição do judiciário, mas era dominação do judiciário. Então, ali também o judiciário foi muito valorizado. Lembrar aqui do Rio de Janeiro, né, que o ex-juiz Witzel, que foi eleito, né, uma eleição assim absolutamente surpreendente, com as mãos dadas com o que foi candidato à presidência, né, o pastor Everaldo, e que era lá, desde os anos 90, apoiador de Brizola e Garotinho, e atuou no governo Garotinho, estava nesses bastidores da política fluminense, né? Então, tinha todo esse contexto e a retórica da perda, que era a ativação desses sentimentos de recuperação desses elementos todos que estavam perdidos, foi crucial ali nas eleições. Você vê que no discurso de Bolsonaro, né, quando ele ganha a presidência em 2018, a ideia de uma recuperação
mas era uma recuperação que ela não estava dada nos pontos econômicos propriamente, mas era de uma emoção de um grupo que ascendia, que ia recuperar algum lugar. E, Mauro, a gente pensar também que num contexto de desigualdade profunda, de um país que tem uma história colonial, escravocrata, a ordem, ela sempre se estabeleceu não como um pacto na sociedade, como acontece em sociedades mais igualitárias. A ordem, em contextos desiguais, né, de produção colonial, escravocrata, como no nosso caso, a ordem ela acontece de um grupo minoritário em relação ao grupo majoritário em termos de manutenção dos lugares tais como eles são. Então, a demanda pela submissão das mulheres em relação aos homens aconteceu muito em 2018 e foi atualizada, né, durante esse período. Veja que a campanha do Bolsonaro estava recuperando um tipo de masculino, como, por exemplo, estava na casa de lutadores de MMA, toda uma estética que era apresentada desse masculino, que não era um masculino qualquer, é até a dominação desse masculino super enérgico em relação a outros masculinos. Eu estou falando enérgico aqui, lembrando do Emir Laranjeiras, que foi o comandante de um batalhão ali dessa área de Acari, que lançou o livro Cavalos Corredores, e ele lança essa noção da energia, do caráter enérgico da ação policial, da ação militar, né, e desse masculino enérgico. Então, era a recuperação desse masculino energético e também dessa submissão dos atores em razão da conformação à ordem. A uma Nesse sentido, a demonização da Dilma teve um papel muito relevante para o sucesso deles, né? Muito relevante. A gente pensar nas eleições de 2018, né, em especial, que também, o que foi a presença da Marina Silva naquelas eleições, né, que tinha toda uma presença desse masculino, uma disputa desse masculino muito significativa, sobretudo ali no início das eleições, quando o Bolsonaro ainda estava ativo, digamos, né, em alguns encontros com outros candidatos, que se anunciava ali. Então, ali foram umas eleições nas quais essa retórica da perda ela foi estrategicamente mobilizada para atingir efeitos políticos, mobilizando emoções. E eu acho que o mais importante a gente pensar nessa retórica da perda também é que ela fala de uma superação da imoralidade. Mas a imoralidade era o quê, Mauro? A imoralidade ligada à corrupção, a imoralidade ligada à política e a imoralidade também ligada a esses padrões que estavam sendo perdidos, né, por esses grupos. Agora, pensar que a fome não era dada como uma imoralidade, a desigualdade não era posta como uma imoralidade a ser superada, então não tinha um questionamento propriamente assim do sistema econômico que foi produzindo vários desses do que produz o caos social, muito objetivamente, né? Então, a configuração do inimigo ela estava muito no âmbito de uma moralidade conformada ali com a recuperação de alguns elementos. E mais ainda, uma dinâmica de eliminação da diferença. Porque na retórica da perda, era todo esse imaginário visava produzir uma igualdade, né? uma experiência de vida em humanidade comum que eliminava a diferença. Então, não era o convívio com a diferença, era a eliminação, que muito recentemente foi lançado um livro chamado The Bitter End, que fala sobre esse processo de calcificação na sociedade norte-americana a partir das eleições do Trump. E essa calcificação, ela é, digamos assim, um ponto a mais em relação à polarização, porque se a polarização ela já marca uma rivalidade entre grupos, a calcificação ela informa sobre uma oposição, que é uma oposição que ela é uma contraposição política e emocional que opera como uma dinâmica das torcidas organizadas. Então, assim, é a oposição radical na sociedade, dos lugares onde se frequenta, né, da política até os bares onde se vai. Então, a calcificação da sociedade está informando sobre um processo de divisão
muito acentuada, né? Cuja a ideia da eliminação do outro é fundamental. Então, a retórica da perda, ela foi um elemento estrategicamente mobilizado e que, do ponto de vista religioso, ela falava para esses atores a partir do acionamento de uma gramática que informava sobre essa batalha, esse mundo da disputa das forças do bem contra o mal, né? Então, esses grupos que estavam buscando recuperar a moralidade eram esse grupo do bem, né, contra um grupo maléfico, que era maléfico do ponto de vista político, moral e espiritual. Eram como as representações dessas forças espirituais que estavam manifestadas nesses corpos. Embora isso pareça muito estranho para quem não convive com essa cosmovisão, isso produz uma emoção e isso comunica uma realidade para os atores que é muito forte, né? Agora, isso é somente um elemento, né, Mauro? Porque, assim, a conformação do que aconteceu ali em 2018 é múltipla. É um fenômeno que nas ciências, na sociologia, na antropologia política, assim como na ciência política, se vai tratando de vários elementos que compõem aquele momento específico que a gente podia voltar um pouco mais ainda aí na história, o processo de anistia, crescimento, né, nas franjas da sociedade dessa narrativa do ódio aí com, meu Deus do céu, o filósofo do Bolsonaro, que me fugiu até o nome dele, que faleceu, o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Justamente, então, há muitas motivações políticas, sociais, econômicas para o fenômeno se apresentar como se apresentou em 2018, mas essa retórica da perda e a comunicação que isso fazia com grupos religiosos, em especial mais conservadores, e o grupo evangélico como um grupo especialmente mais conservador do que os outros grupos religiosos, foi um elemento importante aí na conformação, e porque também Bolsonaro, à época, jogava com essa identidade, que a gente chamava do ADE, né? Ele era aliado dos evangélicos, ele não era evangélico, mas ele era um aliado estratégico dos evangélicos. Isso foi na suspensão do material didático do MEC, né, lá em 2011, quando a Frente Parlamentar Evangélica chama Bolsonaro para participar da audiência pública em que o material estava sendo apresentado. Então, ele denuncia, né, o material e uma face imoral que teria a produção daquele material, e ele se alia ali aos evangélicos de um modo muito estratégico para sair daquele nicho, daquele gueto que ele ocupava como um lugar caricato dos conservadores militares, para ganhar, digamos assim, a cena pública de um outro modo, né, que ele não ocupava até aquele momento. E a retórica da perda como esse elemento de recuperação foi muito importante aí a participação dos religiosos, que na sua prática religiosa já vinham falando de modo acentuado na recuperação desses valores diante do que eles chamam do globalismo, da modernidade. Agora, é pensar também, Mauro, que é sempre uma contraposição particular e interessada, né? Porque é o combate à modernidade, em parte, né? Porque o sistema que se anuncia com a modernidade, a própria mulher e o lugar no mercado de trabalho, isso não é exatamente combatido, né? Há ajustes. Então, no combate à ciência como um todo, à tecnologia como um todo, não, usam muito da ciência e da tecnologia, mas de modo pontual e interessado. É na medida em que a ciência e a tecnologia reforça os interesses particulares dos grupos religiosos, né? Rebeca. Cristina, mais uma questão, né? Você vem trazendo esses pontos e isso vem me tocando muito porque eu fui evangélica durante 25 anos da minha vida, né? Sou filha de pastores, então cresci vivendo todos esses dogmas da igreja evangélica e vivia porque realmente acreditava naquilo, era verdade para mim, porque esses grupos, né, evangélicos, das igrejas, enfim, eles não permitem, né, que nada do mundo, né, a gente chama do mundo, entre dentro dessas bolhas religiosas para que não contamine essa sensação de verdade, enfim, de pureza mesmo, né? E aí, em 2018, trazendo isso para o campo político, a gente tinha dois candidatos ali que
se aproximavam mais desses dogmas evangélicos. Um deles era o Bolsonaro, em 2018, mas a gente também tinha o Cabo Daciolo naquela época, né? E, na minha opinião, o Cabo Daciolo, ele se aproximava, apesar de toda a loucura, né, que dele e tudo mais, ele era o que se aproximava muito mais das práticas religiosas do que o Bolsonaro, que já tinha ali todo um discurso de ódio, o racismo, a misoginia, né, toda essa nojeira e sujeira que a gente já sabe que ele traz com ele. E o Cabo Daciolo, apesar de todas as considerações errôneas, enfim, que ele trazia, ele era ali, de fato, um evangélico, né? Ele era alguém que representava. Então, na sua opinião, por que que o grupo, né, por que que os evangélicos, os religiosos, optaram por um representante que não era evangélico, só era simpatizante, e ainda que trazia toda essa carga de ódio junto com ele no discurso? Como que você avalia isso, essa escolha? Ai, Rebeca, maravilhoso você lembrar do caso do Cabo Daciolo, porque Eu ri ele é uma demais, eu me figura, divertia muito. ele é uma figura assim, muito carismática, muito carismática. Agora, ele é um franco atirador, né? Quando ele assume como deputado federal pelo PSOL à época, né? A gente tem que lembrar disso. Ele assume o lugar como evangélico, mas ele se distancia da frente parlamentar evangélica. E ele não se distancia da frente parlamentar evangélica, Rebeca, assim, ou tem uma proximidade estratégica, vai a um culto, outro. Não, ele estava denunciando os parlamentares, para a gente pensar que as frentes têm esse núcleo estruturante, né, de atuação, que é esse núcleo que toca as frentes, e ele denunciava esse núcleo duro, que é o que tem mais expressão política, né? São os atores mais conhecidos. Então, ele falava o Marco Feliciano, vários dos componentes, integrantes desse núcleo duro aí da Frente Parlamentar Evangélica, ele dizia que eles eram maçons, que eles de evangélicos não tinham nada, que eles eram representantes, não eram representantes do reino. Você que é evangélica, todo mundo que sabe o que é isso, não era representante do reino, era representante do império. Então, ele teve um posicionamento durante toda aquele período, né, de atuação política dele no Congresso, contrária à frente parlamentar, tá? Então, ali ele já perde qualquer possibilidade de apoio, de ser um representante dos evangélicos, né, para esse grupo que mobiliza essas representações, né? Então, já teve esse elemento. A gente tem que lembrar também que anteriormente, né, se teve a candidatura do pastor Everaldo, e que foi uma candidatura que, embora, eu acho que a gente falou disso talvez no outro programa, que tenha chegado até ao empate técnico com Eduardo Campos em terceiro lugar nas eleições de 2014, ali no início do processo eleitoral, ele termina, assim, em quinto lugar, tá? Ele teve acho que menos de 1% dos votos válidos, Rebeca. Isso. Então, isso foi uma decepção para o grupo, que inicialmente apostava ali nele com muita força, muito grande. Então, parecia muito estratégica uma candidatura como a do Bolsonaro naquele momento, que ele fazia essa representação do cristianismo conservador, reunindo aí católicos de um lado, evangélicos do outro, e lembrando que esses movimentos eles são locais e supralocais, né? Internacionais. Então, essa conformação do cristianismo conservador, ele traz uma força, ele reúne os diferentes grupos, e o Bolsonaro conseguiu realizar isso naquela campanha em 2018 de modo muito estratégico. Então, ele já vinha como aliado da frente há algum tempo, ele se apresentava como católico e tinha, né, uma rede de familiares ali evangélicos. Então, foi a candidatura estratégica. E o Daciolo, embora com todo o carisma, Rebeca, ele tem essa questão, ele era o franco atirador. Ele era um denunciante dos evangélicos e continuou sendo um denunciante dos evangélicos depois que ele sai também do Congresso Nacional, depois daquelas eleições. É interessante que o Bolsonaro ele vai condensar esses fatores todos que você elenca, né? Uma eleição de 2018 é marcada, então, pela eleição da retórica da perda, ou seja, o mundo está desabando ao meu redor e eu preciso encontrar segurança.
E eu vou encontrar segurança nos valores tradicionais, na família, no meu agrupamento. E aí o Bolsonaro, ele se alia com os evangélicos, ao mesmo tempo, ele é o cara... Você faz menção ao quanto os fardados ascendem na política, né? Quem tem quem tem como atividade profissional o tema da segurança, né? Delegado, PM, promotor, juiz, ascende a política. O Bolsonaro mobiliza o quê? A dimensão do Exército, das Forças Armadas, né? A relação com as PMs. Então, Bolsonaro meio que condensa, apesar dele não ser evangélico, essa demanda toda pela segurança, né? Essa demanda toda pela ordem, essa demanda toda pela tradição. Acho bem interessante essa coisa, como o Bolsonaro é o cara que vai convergir e condensar. Uma questão mais do Joaquim Silvino, e eu expando ela um pouquinho para ti. Cristina, bem observado, esses valores tradicionais, família tradicional, esses valores indicam a volta ao fascismo, esse homem macho. Queria trazer, a partir dessa questão do Silvino, que é uma questão que você traz chave, que é, a gente veio de um movimento nos anos 80, anos 90, de valorização da diferença. A valorização da diferença é um negócio complicado, porque a valorização da diferença lança-nos no universo da insegurança. Por sinal, eu tenho uma trajetória na religião. Uma questão crucial na religião é a insegurança. Quem está, de fato, mergulhado no fenômeno religioso sabe que este é um lugar de insegurança e não de segurança. Você se vê com esse poder, com esse silêncio, é muita insegurança para mergulhar. Mas esta demanda por segurança, e aí, de certa maneira, a sociedade, em determinado momento, né, na resistência à ditadura, final da ditadura, anos 90, vai valorizar essa diferença, e a ascensão do tema LGBTQIAPN+, agora, é muito significativa disso, né? Do quanto a diferença começou a ser valorizada na sociedade. Aí vem esse movimento que diz, não, essa diferença nos traz enorme insegurança. Eu não quero minha filha lésbica, eu não quero meu filho gay, eu quero todo mundo no universo da família. Então, me parece também que o espantalho LGBTQIAPN+, assim como a gente falou do espantalho Dilma, vamos dizer assim, eles são muito funcionais para essa retórica da perda e a retórica da busca da segurança, né, em 2018. Ah, Mauro, demais. Aí eu fiquei lembrando também de uma coisa, pensando na questão aí que fizeram sobre a família. Tem uma entrevista com o Marco Feliciano, que ele diz assim, por exemplo, sobre a família. Ele chama a família real e o arranjo. Então, o que a gente chama é que assim que tem que manter a família real. A família real é essa família tradicional do homem, da mulher e das crianças, né? Ainda que os números, Mauro, apresentem que a maior parte das famílias no Brasil não tem essa conformação, e eles sabem disso. Não é questão deles não terem acesso a esses dados que o IBGE, censo após censo, vai mostrando esse crescimento, e hoje o caráter majoritário dessas famílias que não são a família com esse padrão. Mas a manutenção do padrão como tal, ela é fundamental para esses atores, eles têm total consciência, entende? Então, não é a questão de que eles não sabem que a maioria do brasileiro é de tal jeito. A questão é que a manutenção do padrão, ela vai formando institucionalidade, ela vai formando isso aí que a Rebeca diz, que aí você tem nos grupos religiosos, o estabelecimento, olha, o padrão é isso, e a gente vai chegar a essa meta, esse aqui é o certo. E isso conforma a segurança, isso conforma a institucionalidade, tá? E isso aí é o elemento importante nesse contexto político, né, de retórica da perda. É um elemento chave. É a gente lembrar que a produção da segurança, ela se dá mais pela produção ou apresentação de um padrão do que o acolhimento da vida tal como ela é. Então, isso que ele chama o arranjo, como se fosse uma coisa assim residual, embora seja a maioria, ele reconheça isso, a defesa é do que ele chama real, mas que é o padrão, de um certo padrão. Agora, o que significa isso? Então, é chamar a atenção que eles têm conhecimento dos dados, da realidade da vida social.
Mas a valorização de um padrão é a valorização de um poder institucional, de uma segurança produzida no âmbito de certas narrativas e instituições. Tá? Então, e isso, Mauro, também muito importante, Rebeca também, que é a questão da utopia que é produzida nesse contexto, né? Então, se a gente fala da recuperação de alguma coisa, embora isso é o olhar lá do passado, como se isso fosse assim voltar, né? E a utopia é sempre prospectiva, é sempre o devir, é a coisa, é o novo. Não tem a busca do novo, tem a recuperação de alguma coisa, e a recuperação disso conformou utopia, conformou sentimento e mobilização pública. Isso conformou um sentimento de vamos rebelar a sociedade para a gente recuperar o que foi perdido, o que nos ameaça. E aí, nesse contexto, é muito importante pensar a diversidade como valor e a diversidade como problema público, porque para esses grupos a diversidade ela aparece como problema público. Para os grupos progressistas, à esquerda, de centro-esquerda, a diversidade, assim como na ciência, a diversidade é o que produz vida, vida social, vida política ou vida, a existência. A ciência dura, digamos assim, entende a diversidade como produtora da vida. Né? Então, a biodiversidade, o Brasil é muito rico em biodiversidade, e isso é valorizado, porque isso produz vida. Do ponto de vista cultural, Mauro, assim, as sociedades ao longo da história que tiveram grandes produções artísticas, culturais, vêm do encontro da diversidade. Não vem do mono, vem do pluri. Agora, em termos políticos, a gente tem as organizações internacionais, os organismos internacionais, há muito pouco tempo, né, a gente pensa assim, nos anos 80, tem regulações e normativas, diretrizes mais consistentes em termos da valorização da diversidade, nos vários âmbitos, né, cultural, sexual, né, de gênero. Isso é recente ainda na nossa história. E esses movimentos de resgate da tradição e do passado, elas são sempre movimentos que vêm na contraposição a esses avanços sociais da diversidade. Em todo o tempo da história a gente vai vendo isso, com atualizações, né? Mas é sempre isso. Então, chamar só de fascismo eu acho muito importante, é uma denúncia, uma apresentação de replicação de modelos do passado que produziram muita dor e sofrimento públicos, né? Agora, não é só isso, né? Tem atualização de elementos, mas a ideia dessa recuperação, do fortalecimento de instituições que isso produz, chama muita atenção. A gente pensar que no Brasil, aqui, os dados que saíram do IPEC relativo à confiança, só um pontinho sobre isso, Mauro, porque chama muita atenção, as 6 primeiras instituições, né, de instituições burocráticas, né, digamos assim, que tem a maior confiança, das 6, acho que 3 delas são ligadas às armas, né? A primeira, digamos assim, militarizada, os bombeiros, que no Brasil é militarizado. A segunda é a Polícia Federal. O Exército está em 5º lugar, se não me engano, Mauro. Então, a gente pensar que nas instituições mais confiáveis, essa dinâmica militarizada de uma certa representação da força, da ordem, das armas, são as mais confiáveis no Brasil. Por incrível que pareça, né? Porque a gente pensa que a população precarizada, que mais sofre, digamos assim, com essas dinâmicas da violência, mas acabam valorizando muito as armas como elemento de proteção também, né? Ponto aí para conversar depois. Só para pensar que esse fenômeno é um fenômeno global, não é um fenômeno apenas brasileiro, e que o povo LGBTQIAPN+, é alvo em praticamente todo o planeta nesse momento. A Rússia, o Putin acaba de sancionar leis contra as pessoas LGBT na Rússia. Nos Estados Unidos, a gente vê ofensiva sobre ofensiva. A Suprema Corte dos Estados Unidos acaba de aprovar que as empresas não são obrigadas a prestar serviço para pessoas LGBTQIAPN+, se os donos forem religiosos e acharem que isso vai contra o seu princípio religioso. Por quê? Porque numa questão que é tão crucial
eu acho que até mais, né, do que a questão da fome, que é a questão do sexo, né? O sexo, afinal, é o centro, a sexualidade é o centro da nossa vida. O que mais exprime a diferença é exatamente a existência desta fora da norma, né? A existência das pessoas gays, lésbicas, trans, isso é a expressão máxima da diferença. Então, precisa liquidar, matar, acabar. Não é à toa que também no nazismo elas foram alvo. Rebeca, mais uma questão, vamos ter que acabar, mas acabamos por hoje, porque a Cristina vai voltar muitas vezes aqui. A conversa com ela é realmente muito boa, muito boa. Fala, Rebeca. Olha, tem uma pergunta aqui do chat, Cris, para você, da Lenita Quântica. Ela diz: onde ficava a defesa de tortura, torturador, racismo nesta teoria? Evangélicos apoiaram isto ou faziam de conta que não existiu? Muito boa questão para a gente entender, assim, e se aproximando de um entendimento desse fenômeno, porque nesse grupo de apoiadores ou de eleitores de Bolsonaro, sejam evangélicos ou não, existiam poucos que faziam uma aderência a essa imagem total do Bolsonaro. Eu mesmo conhecia pessoas que trabalhavam na área de investimentos e que não gostavam da figura do Bolsonaro, falavam coisas negativas em relação ao Bolsonaro, mas entendiam que votar nele era importante para esse segmento profissional no qual eles estavam. Né? Então, assim, para a área de investimento era mais interessante, então vou votar nele, apesar de achar que ele é isso e aquilo. Evangélicos, assim, a mesma coisa. Tá? Então, a conexão com essa defesa de uma tradição da moralidade, ela era o ponto de conexão. Qual outro estava fazendo uma defesa tão significativa disso? Trazia para o centro do debate essa questão da tradição, fazia uma performance, porque eram muitas as performances religiosas que ele fez ao longo de toda a campanha. Né? Não era pouco isso, não era brincadeira isso. E ao longo de toda a gestão, ele atualizava essas performances. Então, isso produziu uma emoção, produziu uma conexão. Então, é a gente pensar que, do ponto de vista da gente que está olhando de fora, né? Como é que pode o cristianismo ter essa vinculação ou alguma aceitação da violência, mas a gente pensar, na verdade, que o cristianismo, parte do cristianismo aí da esquerda, historicamente, está acentuando o Novo Testamento, está acentuando esse Cristo e o perdão, está acentuando os pobres e os marginais que foram acolhidos por Cristo, mas parte do cristianismo, historicamente, acentuou o Antigo Testamento e a batalha, e as armas, né? E a legitimidade que esse caráter enérgico tem. Então, ele não é contraditório nem mesmo em termos teológicos, religiosos, muito menos do ponto de vista da política, dada a nossa história, conformação colonial, tudo isso que nos abraça. Tá? A ideia da segurança e da violência, elas compõem, é como se a violência, infelizmente, né? Mas eu acho que foi desvelada aí a ideia de que a gente é um país pacífico, porque, de fato, a violência é estruturante e ela se revela nessas várias emoções produzidas por esses atores violentos que falam da recuperação de uma sociedade justa a partir de extrema violência. Né? E que tem comportamentos violentos, né? Gramáticas se movimentam de jeito violento, ou seja, tem todo um trabalho estético, gramatical violento também, e que estão compondo. Né? Então, ao contrário da gente pensar que isso não tem a ver com religioso, isso tem tudo a ver com religioso também. A religião é paz, né? Produção da paz mundial, é essa figura do Cristo, mas ela também contém em si esse elemento da batalha, da legitimidade desse elemento da força. Vamos lembrar das cruzadas, né? Isso está lá nos momentos primordiais. A Deise Ribeiro pergunta, Cristina Vital. Cristina Vital, da Cunha, alguém já disse aqui que a Cristina é Vital. Onde encontrar seu livro Oração de Traficante? Cristina ou Deise, super tranquilo. Qualquer livraria virtual você encontra. Basta colocar Oração de Traficante na sua busca aí, no seu buscador, que vai aparecer a oferta do livro aí, livrarias
livrarias ou redes de sebos, é tranquilo de comprar. Cristina, eu testemunhei várias vezes isso com os meus amigos ou evangélicos ou de extrema-direita, porque nós achamos, o professor Vladimir Safatli cansou de nos advertir aqui, de que se a gente invertesse essa luta do bem contra o mal, a gente ia se dar bem. Lê do engano. Eles estavam apropriados dessa dinâmica da luta do bem contra o mal, e a gente tentar combater nesse terreno, nós estávamos fadados à derrota. O que isso quer dizer? Não, vocês ficam falando que é a luta do bem contra o mal, mas vocês apoiam um cara que apoia a tortura, né? Mas é o seguinte, as pessoas, eu falava isso com os meus amigos que votaram no Bolsonaro, mas você vai apoiar um cara que apoia a tortura? As pessoas falavam, realmente não é bom a tortura, mas o Lula é corrupto, mais o Lula. Então, não tem... Quem entrou no terreno do bem contra o mal, no terreno da moral para fazer o combate a eles, entrou pelo cano, e a gente entrou pelo cano em 2018. Sim, em 2018, a retórica da perda prevaleceu, estamos caminhando para o final da entrevista, infelizmente, hoje, felizmente é só hoje, a gente vai continuar. Qual foi a retórica que prevaleceu em 2022? Foi também a retórica da perda? Vamos lembrar que o Bolsonaro quase ganhou a eleição, né? Quase ganhou a eleição. Foi assim, né? Mauro, muito importante, porque a gente teve as eleições de 2000... Vamos fazer uma observação. Eu quero falar uma coisa da Cristina. Se reparar que toda pergunta que faz, ela começa a dizer, nossa, que pergunta importante. Nossa, olha, esse assunto é fundamental. Ela cativa a perguntadora e o perguntador, né? Gente, mas olha, eu devo dizer que é verdade, porque assim, 2018 isso foi muito importante. 2020 foram tomadas como aquelas eleições fatais, né? Porque eram as eleições municipais, nas quais os segmentos de esquerda e centro-esquerda pensavam, bom, agora temos que fazer uma tomada de certos espaços, porque se não for assim, vai enraizar essa ultradireita no Brasil, e aí 2022 está perdido. Então, foi a disputa ali fatal, e que a gente viu que a direita, Mar Feliciano, vários outros atores, a própria Carla Zambelli fazendo vários tweets dizendo assim, nossa, a direita está perdida, a gente não soube jogar o jogo, teve o avanço da esquerda e tudo mais. Então, apresentaram um desespero ali, que depois com a vitória, digamos assim, por executivo municipal de muitos atores de direita, eles refrearam uma certa reflexividade sobre como eles estavam operando na política naquele momento. E aí a gente observou o crescimento desses partidos, né, atores fisiológicos, chamados aí centrão agora, mas antes chamados fisiológicos, né? 2022 continua essa retórica da perda com a mobilização da utopia, a mobilização dessa utopia que é recuperar, né? Não é prospectivo novo que está se abrindo, mas a utopia de recuperar esses padrões. E aí, Mauro, não tem jeito, porque esses avanços na sociedade, eles são avanços que estão postos, podem ter pequenas retrações ligadas às legislações, essas e aquelas, mas esses atores, a gente estava falando aqui de mulheres e de grupos LGBT, assim como também de negros e negras, isso está posto. A submissão desses atores, ela não vai ser mais conquistada do ponto de vista hegemônico. Pontualmente, as legislações podem desfavorecer esses grupos, mas o avanço deles é notório. É notório e ele vai não crescendo. Não é linear, mas ele está posto, porque são os desejos, é a diversidade social dos seres humanos que está posta, e isso aí são conquistas que podem ter pequenas retrações, mas elas estão aí. Então, esses grupos de ultradireita vão ter sempre muito trabalho, né? E para recuperar alguma coisa, um tipo de dominação que se deu como no passado, eu acho muito difícil que isso venha acontecer. Na verdade, eu acho impossível, Mauro, que isso venha acontecer, porque as dinâmicas sociais, elas estão sempre trazendo atualizações, né? Então, Ou seja, 2018 não se repetirá. Não se repetiu em 2022, não vai se repetir de novo, a não ser que tenha
sei lá, o governo Lula não será um desastre, que você tenha invasões de tech, você tenha esse, de novo, um cenário de desordem que apavora e ameaça. Fora disso, repetir 2018 vai ser difícil, então. Olha, Mauro, eu acho que repetir em termos daquela conformação de forças foi muito específica. Agora, as ameaças, desculpa, aqui a ultradireita, até engasguei com esse tema. Ela. Peraí. Vai com calma. Calma. Se quiser beber uma água aí, fica à vontade. Tranquilo. É isso aí. Acho que vamos ter que caminhar para o final, né, Rebeca? Mas desde já fica contratada a Cristina Vital da Cunha para mais várias rodadas aqui com a gente, né? Se ela topar. Sim, mas a ideia é que as conquistas elas estão postas, elas estão aí, e esses grupos não têm garantia de vitória para lado nenhum. As forças estão em disputa, e eu acho que isso é o mais importante da gente reter, né? Perfeito. Rebeca, quer encerrar? Uma última questão? E a gente... Não, eu ia perguntar para ela justamente isso, né, Cris? Como você vê essa retórica também nas próximas eleições, né? 2024, 2026. Então, você traz para a gente que ainda não se sabe muito bem, né? Como que fica esse cenário. Rebeca, eu acho que esse tipo de retórica que foi ativada no Brasil, especificamente aqui com esses grupos religiosos e com a nossa própria história, ela vai se manter em termos de estratégia dos grupos, né? Agora, novas estratégias vão se anunciar conforme as configurações específicas que também vão se anunciando. Mas esse tipo de valorização da tradição e de recuperação, ela está no Brasil, com a sua conformação específica, como está na ultradireita no mundo. Então, isso não se apaga. Isso vai se renovando, trazendo outros contextos, né? Atualizando, digamos, essa narrativa contextualmente. Agora, mais forte do que isso são as questões pragmáticas. Né, as questões pragmáticas também ligadas aí, junto à utopia, às utopias de um lado e de outro, tem a questão pragmática de como as pessoas estão vivendo. Então, a democracia ela faz tanto mais sentido quanto mais ela é produtora de bem-estar social de modo geral. Né? Então, nessa medida que a democracia faz sentido. Né? Então, esses grupos tem que sempre entender que tem a utopia, tem as narrativas, mas o pragmatismo, a condição de vida, ela também se impõe, né, às adesões. É isso aí. Essa é a aposta de Lula, né? A aposta forte de Lula. Bom, nós vamos ter, na semana que vem o parceiro, aquele que me apresentou, Cristina, inclusive, que maravilha, o José Eustáquio Diniz Alves, ele volta a semana que vem para falar sobre, vai sair dia 2, acho que terça-feira, os números sobre população indígena no Brasil. No dia 3, ele vem conversar com a gente. Mais para frente, havia uma expectativa do IBGE soltar as informações do censo em relação a religiões mais proximamente. Não, vai demorar um pouco, deve sair mais perto do final do ano, segundo o José Eustáquio me disse. Então, evidentemente, tem uma conversa para fazer com você e ele, assim que saírem as informações sobre religiões. O crescimento evangélico continuou no ritmo que vinha, não continuou, quais são as igrejas mais prevalecentes, tem uma longa conversa para a gente fazer sobre este censo no tema das religiões. Mas antes disso, vamos conversar, você tocou num assunto aqui que eu gostaria de pautar para a nossa próxima conversa, que é a questão da confiança nas instituições. Né? Em que medida todo esse cenário que a gente fez, ele permeia, ele impacta esse olhar da sociedade para as instituições. Se você topar, nosso próximo encontro a gente começa por aí, Cristina. Vamos sim, só para trazer uma pílula, o grupo religioso, né, entre católicos, evangélicos e outros, que mais se apresenta desconfiado é o grupo de evangélicos. Então, depois a gente vai fazer uma reflexão sobre o que isso significa aí. Pronto, vamos falar. Logo, logo a gente chama a Cristina para falar sobre isso. Tá bom, muito obrigado, viu? Qualquer livraria virtual você encontra, não perca, Oração de Traficante, esse livro referência da Cristina Vital da Cunha. Muito obrigado por ter vindo. Estou esperando te conhecer pessoalmente para pegar teu autógrafo, tá? Bacana, vai ser um prazer. Legal. Beijão para vocês. Obrigada. Sim, obrigada.
Obrigada.